Bom dia a todos e todas. Nós somos Laura Cordioli e Tayana Galvão. Somos biólogas e professoras de ciências da Caravana da Ciência e da Praça da Ciência Itinerante, que são projetos de divulgação científica da Fundação CCERJ. Esta mini-oficina, intitulada Introdução à Biologia Viral, tem por objetivo introduzir a todos os interessados conceitos e conteúdos básicos sobre biologia dos vírus, além de fornecer algumas atualizações aos professores de ciências. Além disso, aqui nós propomos a utilização de modelos didáticos como uma estratégia lúdica para o ensino de ciências e microbiologia. A palavra vírus vem do latim e significa veneno ou toxina. Eles são estudados pelo ramo da ciência da microbiologia conhecida como virologia. Os vírus infectam as plantas, os fungos, bactérias, invertebrados e os vertebrados, de acordo com as células específicas para cada infecção. Hoje em dia, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Os 5 pilares que caracterizam os vírus são a biologia, taxonomia, a sua morfologia, patogenia e a sua profilaxia. Os vírus são micro-organismos subcelulares, com tamanhos extremamente reduzidos, de 10 até 600 nanômetros. Eles apresentam simplicidade estrutural e são os menores micro-organismos associados a uma célula. Por isso, são chamados de submicroscópicos, pois a sua visualização só é possível através de microscópio eletrônico. Eles são formados por genoma, proteínas e lipídios. O genoma é formado de ácido nucleico, podendo ser fita simples ou fita dupla de DNA ou RNA. O material genético é protegido por proteínas chamadas de capsômeros, que unidas formam um envoltório proteico chamado de capsídeo. Um núcleo capsídeo envolve o capsídeo composto por proteínas e enzimas. Alguns vírus apresentam um envelope viral, que é formado por uma bicamada lipídica, assim como a membrana celular. Esse envelope funciona como uma proteção adicional aos vírus e ajuda na identificação da célula hospedeira. Por outro lado, ele acaba ficando suscetível ao calor, ao detergente e ao álcool, por ser lipídico. Já os vírus que não possuem o envelope viral precisam ser mais resistentes, porque não possuem essa proteção adicional e se tornam mais leves, podendo ser disseminados pelo ar ou pela poeira. Os peplômeros, ou pêntons, são as espículas formadas de glicoproteínas e lipídios que ficam expostos à superfície. Elas funcionam no reconhecimento pelos receptores da célula hospedeira. São os responsáveis pelo nome do coronavírus, já que apresentam uma coroa em torno do vírus. Os vírus apresentam 5 formas estruturais básicas. O tipo icosaédrico não envelopado, como o vírus da hepatite A, hepatite E e o adenovírus, por exemplo. O tipo icosaédrico envelopado, que apresenta um envelope viral, como o herpes vírus, o vírus da febre amarela e o da rubéola. O helicoidal não envelopado, como o vírus que infecta a planta do tabaco. Esse foi o primeiro vírus a ser descoberto no ano de 1935. O helicoidal envelopado, que é o tipo do coronavírus, do vírus da raiva, da influenza, cachumba e sarampo. Por último, o tipo complexo, como por exemplo, os vírus bacteriófago, que infectam bactérias, e tem uma estrutura diferente dos outros vírus, como uma cabeça icosaédrica, que carrega o DNA, e uma cauda. Ainda nesse grupo, encontramos o vírus da varíola, que tem uma forma oval e projeções em torno de todo o seu envoltório. A taxonomia viral é organizada através do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, o ICTV, através do Código de Classificação Viral para uma nomenclatura universal. Levando em consideração o tipo de hospedeiro, a morfologia, a organização genômica, o tamanho da partícula viral e o tropismo, ou seja, a afinidade que o vírus tem por infectar um determinado tipo de célula.
Esse ano foi proposta uma atualização na classificação contendo 9 reinos e 6.590 espécies de vírus já descritas. A nomenclatura segue as normas parecidas com a classificação utilizada para os seres vivos, seguindo a relação com o latim e para a classificação em reino, filo, classe, ordem, família, subfamília, gênero e espécie. Geralmente, o nome das espécies são códigos fáceis de serem entendidos mundialmente e remetem a nomes ligados ao tipo da doença, infecção e hospedeiro. Existe uma outra classificação utilizada hoje em dia, proposta por David Baltimore, por isso se chama classificação de Baltimore, que não condiz com a taxonomia, e sim com o tipo de genoma e replicação dos vírus. Aqui, por exemplo, a classificação do coronavírus como reino, a classificação de Baltimore, pertencente à classe 4, a família Coronoviridae e a espécie SARS-CoV, bastante falada ultimamente. Uma discussão acalorada que acerca os vírus é se devem ser considerados seres vivos ou não. As principais características que um ser vivo deve apresentar é conter célula, eucariota ou procariota, conter material genético de DNA ou RNA, ter a capacidade de se reproduzir, evoluir e manter o seu metabolismo. Então, comparando as características dos vírus com a dos seres vivos, podemos observar que os vírus apresentam um tamanho mais reduzido, não apresentam células, por isso necessitam parasitar um hospedeiro, apresenta material genético como os seres vivos, apresenta poucas enzimas próprias para o seu metabolismo, assim como os seres vivos, tem a capacidade de mutação e evolução, podendo dar origem a novas espécies. E para sua replicação, os vírus também necessitam do maquinário de uma célula hospedeira. Por isso, hoje em dia, não são considerados seres vivos, e sim parasitas intracelulares obrigatórios. A replicação viral tem início quando as proteínas de superfície são reconhecidas pelos receptores da membrana celular. Essa interação é chamada de adsorção e libera o vírus para penetrar a célula. Elas podem ocorrer de duas formas dependendo do grupo viral: por endocitose, formando uma vesícula que libera o capsídeo dentro da célula, ou por fusão, onde o envelope viral se liga na membrana celular enquanto o capsídeo entra na célula. A entrada por fusão deixa glicoproteínas antigênicas na membrana celular, causando uma resposta imune do organismo, iniciando assim os problemas causados pelo vírus. O desnudamento é quando ocorre a desintegração do envoltório, deixando o genoma exposto para a expressão gênica. Em alguns vírus, esses eventos acontecem no citoplasma da célula, como visto no coronavírus, e em outros, no núcleo da célula. Alguns vírus são dependentes da RNA polimerase, do núcleo da célula, do ribossomo e do complexo de Golgi, para a produção de proteínas estruturais e não estruturais, para que assim possa ocorrer a duplicação genômica, formando cópias de fitas iguais. No evento de montagem, as proteínas estruturais fazem o encapsidamento do material genético duplicado e, posteriormente, a saída viral da célula para uma nova infecção. O egresso pode ocorrer de duas formas: por lise, geralmente em vírus não envelopado, ocorre o rompimento da membrana celular e, com isso, a célula é inviabilizada, causando a patogenia. Ou ainda por brotamento, ocorre em vírus envelopado, que leva parte da membrana formando o envelope viral. As infecções virais dependem de 3 fatores: a transmissão, o seu hospedeiro, o patógeno, que nesse caso é o vírus, e a sua virulência. Quanto maior a virulência de um vírus, maior a gravidade da doença. A relação da infecção viral com seu hospedeiro depende das propriedades físico-químicas de cada vírus que proporcionam o tropismo, ou seja, a afinidade,
através dos receptores de membrana de cada célula hospedeira. Essa é uma característica chamada de antigênica, devido à capacidade que o vírus tem em codificar o genoma para o tropismo de tipo de célula que será atingida. As infecções podem ser localizadas, como no caso do herpes vírus, que infecta a mucosa, ou do coronavírus, que infecta células do trato respiratório, causando a doença conhecida por Covid-19. Elas podem ser disseminadas, como no caso do vírus da raiva, que atinge o sistema linfático, se sobrepõe às defesas do hospedeiro e se espalha pelo organismo. Podem ser sintomática, quando apresentam os sinais da doença, assintomática, quando não apresenta sinais, e aguda ou crônica. A interação vírus e hospedeiro, mais uma vez, é a chave para sua profilaxia. O tipo de especificidade celular vai seguir o seu tipo de transmissão. A transmissão pode ocorrer por contato, por exemplo, contato com uma secreção contaminada e gotículas de saliva, por fomites, ou seja, por objetos contaminados, pode ser aerógeno, pelo ar, ou por vetores, como o Zika vírus, que pertence a um grupo de vírus transmitidos por artrópodes. Nesse caso do Zika vírus, o mosquito do gênero Aedes. Hoje em dia, podemos ver alguns medicamentos que dificultam a ligação das glicoproteínas de superfície nos receptores celulares. E ainda, medicamentos que bloqueiam a síntese de DNA e diminuem a replicação viral, como a medicação usada contra o herpes vírus e o vírus da HIV. Ambas as medicações não possuem um efeito para matar o vírus, e sim para evitar a sua replicação viral. Existe uma alta dificuldade para desenvolver medicamentos antivirais, sem atingirem a própria célula do organismo e que não causem efeitos colaterais. As vacinas virais são métodos profiláticos eficazes, pois criam um anticorpo para o antígeno. Embora também ocorra uma dificuldade para o seu desenvolvimento, devido aos custos elevados que os estudos demandam e da realização de testes seguros. Até agora, nós falamos um pouquinho sobre os aspectos teóricos da biologia dos vírus. O nosso intuito aqui era fazer uma breve revisão sobre esse tema tão falado atualmente, pois este tem sido um assunto que não está mais restrito apenas às aulas de ciências e biologia. Mas como fazer isso em sala de aula com os nossos alunos? Estruturas e organismos microscópicos são de difícil visualização ou imaginação até para nós que somos adultos, e sabemos que a realidade que vivemos nas escolas muitas vezes não nos fornecem os materiais adequados. Por isso, nós propomos aqui a confecção e a utilização de modelos didáticos não só para vírus, mas para qualquer outra estrutura microscópica. Este pode ser feito pelos professores ou mesmo pelos alunos. Até mesmo no ensino remoto, esta pode ser uma atividade proposta para os alunos realizarem em casa com materiais reutilizados. A construção de modelos didáticos é uma oficina oferecida pela Praça da Ciência Itinerante, e todos os que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente. Agradecemos imensamente a todos que participaram com a gente até agora. Nosso muito obrigado e até breve.